minuto convencer um ateu? Em primeiro lugar, através das... Reparem bem, ele não diz que em um minuto ele vai provar ao ateu que Deus existe. Ele afirma que vai convencer o ateu que Deus existe. O problema é que convencer não é provar. Você pode convencer a pessoa a qualquer coisa. Até porque tem pessoas que se convencem sem o crivo da prova. Então é muito fácil você convencer algo. O problema não é convencer. O problema é provar. Você não vai poder convencer um ateu que Deus existe. Ou seja, agora ele está falando, você não vai convencer um ateu que Deus existe. Obviamente que não. Ateu não é convencido por falácias, desculpas idiotas. Deus, por quê? Nós temos que entender que existem dois tipos de realidade. Aquelas que são autoevidenciáveis e não são necessariamente testáveis pelo método científico, e aquelas que são testáveis pelo método científico. É a diferença entre teorema e axioma. O teorema é o que você pode provar pela linguagem da matemática ou pelo método científico. Você prova o teorema de Pitágoras, por exemplo. O axioma você enuncia, porque ele é autoevidenciável, mas você não prova. Por exemplo. Agora reparem que ele fala que o axioma não se prova, mas é algo que você pode, devido ao axioma, detectar. Só que isso é uma falácia que ele faz, porque a própria comparação que ele quer fazer, que é com Deus, Deus não é algo detectável. Então por aí tu vai vendo o quão ele usa de desonestidade intelectual para tentar provar a existência do amigo imaginário dele. As retas paralelas de Euclides são infinitas, jamais se cruzam, é algo evidenciável, é algo autoevidenciável, mas não é provável. Para você Agora ele compara Deus com as linhas paralelas, né? Acontece o seguinte, você pode fazer duas linhas paralelas para eu ver. Eu quero que você pegue o seu Deus e faça duas linhas paralelas do seu Deus para eu ver também, Rodrigo. Aí sim a comparação estaria de pleno acordo. Retas são paralelas e infinitas, você teria que ter uma régua do tamanho do infinito. E qual cientista tem uma régua do tamanho do infinito? Observem que ele sempre quer fazer comparações com coisas que realmente não podem ser provadas mesmo. Olha só, você não tem uma régua do tamanho do infinito para poder verificar, medir se realmente duas linhas paralelas, elas vão continuar paralelas até o infinito. Vocês estão entendendo? Ele sempre usa de exemplos que você também não pode realmente verificar mesmo. Sabe o infinito de canto ao canto para dizer que realmente o postulado de Euclides está correto, que as retas paralelas são infinitas. Nunca se cruzam. Nunca se cruzam. Alguns dizem que se cruzam, vou deixar isso aí para os físicos resolverem. Agora ele está admitindo que a comparação que ele está fazendo também não é uma verdade empírica, porque até no campo físico ainda tem discussões sobre isso. Se tais linhas vão continuar realmente sendo paralelas ou se elas vão se cruzar uma hora. Então, ele sabe, ele tem noção de que o próprio argumento que ele está tentando usar não é um argumento válido, porque ainda existe uma discussão no campo físico sobre as tais linhas paralelas. Olha o quão ele é desonesto. Um axioma não é um teorema, porque teoremas podem ser provados. E qual a diferença filosófica entre ambos? O axioma pode ser provado? Diferenças, o que é que ele disse? Filosóficas, não científicas. Olha outro erro dele. Cabe dentro do meu escopo mental. Ele cabe dentro do meu poder de verificabilidade. Mas o axioma está acima do meu calibre mental, está acima do meu calibre de verificabilidade. Agora ele afirma outra coisa, babaca. Ele não tem poder de provar. É só vocês entenderem justamente o que ele está falando, que vocês vão realmente entender que ele realmente não tem poder de provar nada. Vai ficar sempre na falácia da axioma, vai ficar sempre na falácia aí da filosofia, mas provar realmente, ele não consegue provar. O vídeo inteiro ele não está provando nada. Por isso ele é lógico, ele é autoevidente. Por isso ele é lógico. Lógico para quem? Para ele. Porque se você for perguntar
para um ateu se isso é lógico, obviamente não é lógico. Se você for perguntar para qualquer pessoa que seja crente em um outro Deus, o argumento dele também não é lógico. Não vou chamar de argumento, prefiro chamar de argumento. É cientificamente comprovado. Se Deus pudesse ser comprovado pela ciência, ele seria um teorema. Se Deus fosse um teorema, ele seria muito pequeno para ser Deus. Como ele é maior do que o próprio universo, ele não pode ser evidenciável através de teoremas ou de... De onde ele tirou essa ideia de que se Deus não pode ser provado, se Deus pudesse ser provado por um teorema, ele seria pequeno? Da onde ele tirou essa ideia? De novo, é um achismo pessoal dele, sem base na realidade. Não existe uma lei, não existe uma regra da qual um dia você vai ler isso que ele comentou agora. Tudo que pode ser provado pelo teorema é algo pequeno. Olha que besteira, cara. Olha como esse cara é totalmente desonesto, né, cara? Mas através de axioma, faz sentido dizer que Deus existe? Através do axioma faz sentido dizer que Deus existe. Olha só, rapaz, o que ele acabou de alegar agora. Faz sentido para quem, de novo? Vai a pergunta. Faz sentido para quem? É um sentido universal ou é um sentido dele? E de pessoas que dividem a mesma crença que a dele? Qual o sentido ele está falando? Será que para um hindu faz sentido isso que ele falou? Fica a pergunta. O que é sentido? Sentido prova algo? Posso dizer que o fato de não poder provar cientificamente a existência de Deus é, do ponto de vista filosófico, a maior evidência da existência de Deus. Mas a aposta entrou na... Agora ele afirma categoricamente que o fato de não poder provar a existência de Deus, olha só, o fato de não poder provar a existência de Deus é a maior prova de que Deus existe. Ou seja, ele está admitindo que então não provou a existência de Deus alguma, porque no final ele acaba com essa pérola, né? O fato de não poder provar a existência de Deus. Então ele sabe que ele não provou nada até agora. Palavras vãs, né? E outro detalhe interessante é o seguinte, para quem apoia, você cristão, você que está me ouvindo, né? Para você que apoia todas essas desculpas aí, né? Faladas por esse tal de Rodrigo Silva aí, né? Para você que apoia tudo que ele disse, que acha que isso é uma prova assim incontestável, eu vou te fazer uma pergunta. Se ele fosse um hindu, se o Rodrigo Silva fosse um hindu, e ele estivesse usando todas essas desculpas em relação ao Deus Brahma, você iria aceitar que todas essas desculpas usadas por ele são válidas? E que agora não tem mais jeito. Agora sim, ele provou que o Deus Brahma é o verdadeiro Deus, é o verdadeiro Criador do Universo. Por quê? Se Deus Brahma é um axioma e não pode ser provado, obviamente, ele é o verdadeiro Criador do Universo. E só o fato do Deus Brahma não poder ser provado é a maior prova do qual ele existe. Fica a pergunta aí. É fácil você evidenciar uma falácia. Sabe por quê? Você tem que pegar essa falácia e você tem que tentar colocá-la a um outro determinado Deus. Você deve aplicar essa falácia a um outro determinado Deus, porque o que não falta no planeta Terra são deuses acreditados por seres humanos. Ou seja, se você pode aplicar essa mesma desonestidade intelectual a um outro Deus qualquer, que não seja o Deus que ele acredita, essa mesma desculpa dele tem que ser tão válida quanto. Se você disser para mim que se aplicar a um outro Deus, essa desculpa já não é tão válida o quanto, então quem é que está sendo desonesto aí? Faça essa pergunta para vocês mesmos. Valeu, galera. Vou ficando por aqui. Fui!